Olá pessoal, eu sou o Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 7ª videoaula da disciplina EDM 5201, Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. É um trabalho que eu tenho a maior honra, a maior alegria de realizar, juntamente com todas e todos vocês, e também com os meus amigos, o professor Mário Luiz Ferrari Nunes, da Universidade Estadual de Campinas, e o professor Wilson Alviano Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós apostamos que a assistência a esta videoaula, a realização da leitura da bibliografia indicada, a realização da atividade e envio na data combinada e principalmente a participação na aula remota contribuirão para que cada um prossiga no aprofundamento da epistemologia do conhecimento, da epistemologia do currículo cultural da educação física e para que todos e todas possam compreender as noções de tematização, problematização e desconstrução adotadas pela teoria curricular cultural da educação física. É evidente que a leitura é imprescindível, embora nós saibamos que a carga de leitura recomendada para esse período foi um pouco maior, mas também nós tivemos aí um intervalo maior entre as semanas, não nesta videoaula, não nesta semana, mas na semana anterior, tivemos aí um intervalo maior e vocês puderam com tranquilidade fazer as leituras indicadas. É um total, para esta discussão, um total de 3 textos, aproximadamente 50 páginas, mas nada mais, nada menos do que a gente espera de um estudante, de uma estudante de pós-graduação, de alguém que está nessa labuta de produzir a própria pesquisa. Lembrando que a pesquisa é sempre um trabalho original e, evidentemente, a produção de um texto original, a produção de uma investigação original prescinde de muita leitura. A gente precisa ler bastante, compreender, evidentemente não basta apenas ler, mas compreender, digerir aquilo que está lendo, procurar, a partir daqueles referenciais, daqueles argumentos, daquelas ideias, entender melhor o objeto de pesquisa de cada um, poder articular bem essa relação entre o objetivo da pesquisa, o método, a forma de análise e, principalmente, mãos na massa, produzir o trabalho. Nada mais interessante, do que tocar nesse assunto justamente numa videoaula em que uma parte importante da discussão da semana, da bibliografia e também da aula remota, será a questão da linguagem. Então, vocês perceberam que nós estamos situando a educação física cultural no campo das linguagens. Vocês perceberam que essa não é uma ideia recente, muito embora as pessoas digam, no âmbito da educação física, as pessoas digam que essa questão começa a partir dos parâmetros curriculares nacionais, mas em outros vídeos, que inclusive a gente vai deixar linkados aí na descrição deste vídeo, em outros vídeos vocês já devem ter percebido que, pelo menos desde os anos 70, a educação física está na área das linguagens. Só que durante um tempo muito grande, mesmo que a educação física estivesse na área das linguagens, nós não sabíamos muito bem como fazê-la na escola. Nós ainda estávamos bastante influenciados ou pela anatomofisiologia ou pela psicobiologia, e o nosso trabalho se distanciava bastante do que hoje se entende como educação física na área das linguagens. Bom, nós apontamos para vocês 3 contribuições importantes. Não foram só essas, mas principalmente essas. Vocês também perceberam que no campo da educação física brasileira, a produção que veio se somando desde os anos 80 até bem recentemente, com a publicação dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, não havia uma preocupação maior, havia uma preocupação sim, de produzir uma teoria sobre educação física na área das linguagens, mas essa teoria ainda é bastante distante da escola, bastante da prática pedagógica. Nós, no campo da educação física cultural, e aí é um trabalho, como vocês bem sabem, coletivo, nós nunca
simplesmente o Mário e o Marcos e o Wilson. É um trabalho que envolve um grupo grande de pessoas que ao longo do tempo vem se debruçando sobre essa produção de conhecimentos. Então, nós fomos buscar em outros referenciais, em outras teorias da linguagem, elementos para pensar a educação física na área das linguagens e principalmente pensar no fazer a educação física na escola na área das linguagens. É esse trabalho importante, esse diálogo importante que a universidade estabelece com a sociedade, que nós, professoras e professores do ensino superior, estabelecemos conosco, professoras e professores da educação básica. E aí, o trabalho de Ferdinand Saussure, um linguista suíço, vai ser fundamental nesse processo. O trabalho dele ajuda nesse movimento tão importante chamado virada linguística. Em outros momentos nós podemos conversar com vocês a respeito do que vem a ser a virada cultural, por enquanto a virada linguística. E o trabalho do Ferdinand Saussure vai nos ajudar a entender como a linguagem produz a realidade. Sabemos que essa frase, essa colocação, ela às vezes é mal interpretada, ela é vista de outra forma, é como se a materialidade das coisas não existisse. Não foi isso o que Ferdinand Saussure nos disse, não foi isso que ele escreveu, não foi isso que ele pensou. Na medida em que a linguagem, na medida em que a linguagem coloca em circulação significados sobre as coisas do mundo, na medida em que é através da linguagem que as coisas do mundo são significadas, essas coisas do mundo passam a existir, ou seja, a linguagem produz essas coisas do mundo, porque a linguagem diz o que as coisas do mundo são. Na existência da linguagem, na inexistência de uma linguagem, ou na inexistência de alguém que possa dizer o que é aquilo, alguém é sempre um grupo, que possa dizer o que aquilo aquilo não existirá. Ou seja, aquilo só existe, determinadas coisas, as coisas do mundo só existem na medida em que elas são narradas, na medida em que elas são discursadas, na medida em que elas são significadas. E uma questão muito importante, que vai atravessar toda a nossa videoaula de hoje, é a ideia de que a linguagem ela faz circular representações sobre as coisas do mundo. A maneira, por enquanto, a maneira como a gente concebe as coisas do mundo são as representações. Então, ao dizer sobre as coisas, ao dizer sobre as pessoas, ao dizer sobre os fatos, ao dizer sobre os fenômenos, nós estamos colocando em circulação determinadas concepções sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre os fenômenos. A representação, nesse sentido, ela nada mais é do que algo que estabelece um vínculo, que vincula o signo, o significado e o significante. Então, o signo, na verdade, ele agrega o significado e o significante. O significante é aquela imagem, aquela que pode ser sonora, que pode ser visual, que pode ser de vários tipos, ou seja, aquela imagem que a gente faz daquilo. O significado é o sentido que a gente atribui àquilo, e o signo ele junta tudo isso. Ou seja, você, ao olhar para mim pelo vídeo, por exemplo, você vê a cor do meu cabelo, você vê que eu estou usando esta camiseta bem na semana das eleições. Então você já deve estar aí atribuindo determinados significados para a minha faixa etária, para a minha preferência partidária, para a minha preferência de organização da sociedade, para a minha preferência do modo das pessoas lidarem umas com as outras, a gente entender as coisas do mundo. Ou seja, ao assistir essa videoaula e ao também como ela está sendo gravada em língua portuguesa, como esse professor está colocando essas coisas para vocês em língua portuguesa, a possibilidade de comunicação se estabelece porque vocês partilham dos mesmos significados atribuídos aos significantes que eu estou colocando em circulação. Então, a palavra circulação é um significante que só tem ideia, só comunica alguma coisa para você porque você entende muito bem o que ele representa. Você entende muito bem qual é o sentido que a nossa cultura majoritariamente atribui a essa palavra. Então, o signo ele agrega o significante e o significado. Essa é uma contribuição muito importante que Ferdinand Saussure.
Você vai dizer que existe uma correspondência arbitrária entre o signo e o significante, algo que é definido a priori, né, pela cultura, e nós, sujeitos da cultura, vamos aprendendo esses significados, vamos internalizando esses significados que torna a nossa vida em meio à cultura possível. Se cada um de nós tivesse que inventar um significado para os signos, se cada um de nós tivesse que todos os dias aprender diferentes significados para aqueles signos, a nossa vida, em termos de cultura, né, a nossa existência cultural seria bastante complicada. Bom, mas um outro filósofo, nesse caso, Roland Barthes, ele vai trazer uma contribuição importante para essa discussão, que a representação, ela não é uma simples vinculação arbitrária entre signo, significado e significante. Na verdade, a representação, ela é influenciada pela ideologia. A representação, ela é bastante marcada pelo tempo histórico, bastante marcada pelo conhecimento que as pessoas possuem a respeito daquelas coisas, ela é bastante marcada pela cultura. Culturas diferentes, ou seja, sobretudo quando a gente entende a cultura como esse campo de disputas pela validação de significados, né, então culturas diferentes atribuem significados diferentes às mesmas coisas. E algumas coisas, elas têm sentido somente dentro de uma cultura. Pessoas de outras culturas, até porque olham para as culturas outras a partir do seu lugar, elas têm muita dificuldade de entender quais são os significados que aquelas... Por quê que aquelas culturas atribuem aquele significado a aquelas coisas. Então, Roland Barthes contribui com essa discussão e com essa noção de representação, e o Stuart Hall vai já num contexto mais recente, né, ou seja, aqui, né, na passagem do século XX para o século XXI, o Stuart Hall vai questionar o fechamento da representação. O Stuart Hall vai trazer, puxa vida, então não é somente a ideologia, mas é principalmente uma influência muito grande das relações de poder, das questões de poder. Então a representação é um sistema sempre aberto, a representação ela estabelece um diálogo constante com o contexto em que ela se encontra, a representação ela é sempre marcada, ela é profundamente influenciada pelas relações de poder, pelas questões de poder, que vão nos fazer entender certas coisas como aceitáveis, como dignas, como interessantes, como legais, e outras coisas menos, né? Então, no campo das práticas corporais, vocês têm inúmeros exemplos. No campo das práticas corporais, algumas práticas corporais elas foram sendo transformadas ao longo do tempo, não na sua execução, simplesmente, não na sua forma de organização, mas principalmente nos significados que foram atribuídos. E o meu exemplo favorito, que muitas pessoas certamente já viram, é a capoeira, né? Em vários escritos, né, do grupo de pesquisas, a gente, né, sempre identifica, mas não só a capoeira, mas o próprio futebol, não só o futebol, mas também a amarelinha, não só a amarelinha, mas também o MMA, não só o MMA, mas também a brincadeira de pipa, ou seja, várias práticas corporais, assim como várias coisas do mundo, né, foram se transformando graças às relações de poder que foram influenciando a maneira de significá-las, a maneira como elas eram representadas. Bom, até que a gente chega no trabalho fundamental de Michel Foucault, que aí, junto com Stuart Hall, esses dois trabalhos, né, os trabalhos do Stuart Hall, os trabalhos do Michel Foucault, vem influenciando bastante o entendimento que nós temos hoje dessa questão e o entendimento da educação física na área das linguagens. Então, para o Michel Foucault, como nós já vimos nas semanas anteriores e que viemos nos aproximando, né, do trabalho deste filósofo francês, para Michel Foucault, a linguagem ela opera através do discurso. Michel Foucault vai se preocupar menos com a linguagem, vai se preocupar muito mais com o discurso. E esse é o discurso, ou seja, como nós estudamos, né, o que vem a ser o discurso, é o discurso que é essa formação discursiva, que é essa cadeia de enunciados que vai produzir conhecimentos, e aí sim, por meio da linguagem. Então, é possível falar em discurso
em linguagem corporal, é possível falar em linguagem musical, é possível falar em linguagem visual, é possível falar em linguagem verbal, e é possível falar que a linguagem corporal também é uma formação discursiva, a linguagem musical também é uma formação discursiva, a linguagem visual também é uma formação discursiva. Nesse sentido, o discurso vai produzindo conhecimentos sobre as coisas do mundo. Quando nós discursamos sobre as coisas do mundo, na verdade, nós estamos apresentando conhecimentos sobre as coisas do mundo. E aí, o discurso, ele produz o tema, o discurso regula o nosso comportamento e o discurso regula também o comportamento dos demais. Ou seja, ao colocar em circulação conhecimentos sobre determinadas coisas, basta ver o discurso da saúde, basta ver o discurso da nutrição, como ele vai dizendo para a gente como a gente deve se alimentar, como ele vai dizendo quando a gente se apropria desse discurso e coloca esse discurso em circulação, como que a gente vai dizendo para os outros também, vai dando, né, vai comentando, vai assumindo a condição de comentarista nesse discurso e vai dizendo para os outros também como eles devem se comentar. Ao estudar a teoria curricular do currículo cultural, né, a teoria curricular cultural da educação física, ou seja, o discurso do currículo cultural da educação física, você também vai sendo regulado por uma certa forma de fazer a educação física ao acessar, acho que você se lembra muito bem do exemplo que o Mário deu, né, mostrando 2 obras da educação física, para ver, olha, como que é aquela formação discursiva da obra A e da obra B foram influenciando a nossa maneira de pensar a educação física, de pensar o objeto da educação física, de pensar o fazer da educação física. Nesse sentido, o discurso nada mais é do que o discurso faz valer um determinado conjunto de verdades, um determinado regime de verdades. E aí, minhas amigas e meus amigos, pensando a educação física na área das linguagens, pensando a cultura corporal influenciada pela teorização pós-crítica, pensando a cultura corporal a partir das noções de cultura que nós já estudamos e agora a partir das noções de linguagem que nós estamos trabalhando, a cultura corporal nada mais é do que toda a produção discursiva referente às práticas corporais e aos seus praticantes. Isto já foi dito nas nossas videoaulas, isto já foi dito nas nossas aulas remotas, isso está, né, mais de uma vez escrito nos textos que vocês já leram, ou seja, tudo o que se diz, tudo o que nós fazemos, né, se a gente pensar na gestualidade, na linguagem corporal, com as práticas corporais, tudo que se diz sobre as práticas corporais, tudo que nós pensamos sobre as práticas corporais, tudo que nós executamos em termos de práticas corporais, tudo isso, toda essa formação, toda essa produção discursiva é tomada como cultura corporal. Então, a cultura corporal, nesse sentido, nada mais é do que um sistema de representações enredado pela cultura mais ampla. Se a gente lembrar o conceito de Foucault, de linguagem, se a gente lembrar o conceito de Stuart Hall, conceito de Foucault de linguagem como discurso, né? Discurso que coloca em circulação conhecimento. Se a gente lembrar a noção de representação do Stuart Hall, abordada minutos atrás, a cultura corporal ela é um sistema de representações e nós vamos sendo regulados pela cultura corporal. E a cultura corporal, e aí nós estamos pensando toda essa produção que pode ser gestual, toda essa produção que é verbal, toda essa produção que pode ser de vários tipos sobre as práticas corporais, sobre as pessoas que delas participam, vai dizendo quais são as práticas corporais que são adequadas, interessantes, que são dignas de estarem na escola e vai dizendo aquelas que não são. Por isso que as crianças, jovens, adultas e adultos, idosos e idosas que frequentam a educação básica, eles chegam na escola com determinadas representações sobre algumas práticas corporais, rejeitam algumas práticas corporais, porque elas são assim, porque elas são assado, porque elas são desse jeito, porque elas são aquele, porque determinados grupos as fazem, porque aquela prática corporal não deveria estar na escola, porque aquela prática deveria, ou eles clamam pela oportunidade de realizar aquela prática corporal que para eles, né, ou seja, para eles e elas, é acessada e é vista e é representada, ou seja, as representações que eles acessaram sobre aquelas práticas corporais
estabelecem entre eles o desejo de realizá-las, o desejo de praticá-las. E aí é importante lembrar, como nós já vínhamos conversando a partir do referencial adotado, que as representações a respeito das práticas corporais e das pessoas que delas participam, elas estão sempre abertas à mudança. E aí, novamente, todos aqueles exemplos da capoeira, do futebol, do MMA, da brincadeira de amarelinha, da brincadeira de pipa, ou seja, essas práticas corporais, a cultura corporal, ou seja, tudo o que se diz, tudo o que se faz, tudo o que se pensa sobre as práticas corporais e as pessoas que delas participam está também aberto a mudanças. Evidentemente, atravessado pelas relações de poder. E o currículo cultural, o que ele faz, então? O currículo cultural, ele aborda a cultura corporal a fim de compreender as representações das práticas corporais e seus praticantes. Ou seja, um trabalho muito importante quando a gente pensa que o professor, que a professora devem promover atividades de leitura das práticas corporais, devem promover atividades de ressignificação, atividades de leitura, vivência, que promovem a ressignificação das práticas corporais, atividades de aprofundamento, em que as pessoas compreendem o porquê daquelas práticas corporais e principalmente compreendem as razões das representações das práticas corporais e principalmente atividades de ampliação que viabilizam o acesso a outras representações sobre aquelas práticas corporais das pessoas que delas participam. Quando o professor faz isso, ele está ajudando a qualificar a leitura das práticas corporais, ou seja, ajudando a compreender quais são as representações e por que determinadas representações, quais são as condições de emergência que permitiram que determinadas representações sobre as práticas corporais aparecessem, surgissem, fossem colocadas em circulação. Ou seja, lembrando que as representações são resultado de relações de poder. E, finalmente, o currículo cultural ele também potencializa a construção de outros discursos que, evidente, vão colocar em circulação outros conhecimentos que vão regular de certas maneiras e que vão dizer como as pessoas devem agir, que vão dizer como os outros devem agir, a gente e os outros, nesse campo aí das práticas corporais, nesse campo da cultura corporal, na escola e fora da escola. Então, não basta entender as representações sobre as práticas corporais, é importante também produzir outras representações sobre as práticas corporais. E se a gente pegar um exemplo tão batido, tão conhecido, pega-pega, ou seja, quantas formas de brincar de pega-pega que as crianças com quem você trabalha conhecem, inúmeras formas de brincar de pega-pega. É importante que na escola as crianças possam produzi-las, e é claro que lá no 5º A, lá no 3º B, lá no 1º C, lá na educação infantil, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, se vocês estiverem tematizando as brincadeiras de pega-pega, é óbvio que o pega-pega produzido naquela sala, naquela turma, ele é bem diferente do pega-pega que acontece do lado de fora da escola, porque as condições de emergência, elas são bem diferentes. Então, esse processo que o professor e a professora precisam organizar e desenvolver, das crianças produzirem as práticas corporais, produzirem outras formas de representação das práticas corporais e das pessoas que delas participam, ele só é possível acontecer quando essas formas diferentes elas se encontram. Se é o professor quem apresenta as representações sobre as práticas corporais e as pessoas que delas participam, fica bastante estreita e mesmo assim isso isso é praticamente impossível de reduzir, porque é praticamente impossível reduzir o acesso das pessoas às representações sobre as práticas corporais, porque as pessoas estão no mundo e porque a cultura corporal ela circula em vários outros espaços, vários outros ambientes. É evidente que quando transformada em atividade pedagógica, em encaminhamento pedagógico, em preocupação didática do professor, ele vai garantir que certas representações que talvez não fossem tão facilmente acessadas pelas pessoas se tornem mais próximas. É o que acontece quando o professor convida um praticante ou uma praticante ou alguém que participa daquela prática corporal, ou quando a professora organiza uma assistência a um vídeo, quando a professora organiza uma saída pedagógica e vão até um lugar onde aquela prática acontece, ou seja, nesses momentos, que são bem valorizados pela educação física cultural, nesses momentos o professor e a professora facultam
aos estudantes, às estudantes, o contato, o acesso a outras, a outras representações sobre as práticas corporais e principalmente sobre as pessoas que delas participam. Bom, e aí, lembrando, ou seja, depois de tantas videoaulas, tantos encontros, aulas remotas e, sobretudo, tantas leituras que vocês já fizeram, tematizar na perspectiva cultural da educação física é tudo o que acontece quando o professor e a professora colocam um currículo cultural em ação. Ou seja, tematização é esse conjunto enorme de atividades que a gente vive citando, que a gente vive exemplificando. Quando vocês estão lendo lá os relatos de experiência, vocês estão percebendo que aquilo que o professor desenvolveu no seu conjunto é a tematização. Ou seja, tematizar é o tratamento pedagógico de uma prática corporal. Tematizar é esse conjunto de situações, esse conjunto de encaminhamentos pedagógicos que o professor, junto com as crianças, vai artistando, que a professora, junto com as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas, vão artistando para melhor compreender e para reelaborar essa prática corporal de acordo com as condições que lá estão disponíveis na escola ou fora dela. Ou seja, isso é tematização. Entretanto, como vocês percebem, a noção de tema ela está bem ligada, bem influenciada pela ideia de tema gerador de Paulo Freire. Tema de gerador de Paulo Freire é uma coisa, o tema, a tematização no currículo cultural é outra coisa. A tematização no currículo cultural ela está influenciada pelo pós-colonialismo, muito embora o Paulo Freire seja talvez o primeiro pós-colonialista aqui no campo da educação brasileira. Felizmente, na medida em que ele vai valorizando os conhecimentos de outras fontes, e não exclusivamente os conhecimentos científicos, e não exclusivamente os conhecimentos científicos elaborados pelo hemisfério norte, ou seja, na medida em que o Paulo Freire valoriza o pensamento, o trabalho e o conhecimento de todos os povos, você tem aí uma preocupação pós-colonialista. Bom, mas também a noção de tema cultural, na perspectiva cultural da educação física, a noção de tema cultural ela é influenciada pelo pós-estruturalismo. E a pessoa que nós estamos homenageando nesta videoaula, a pessoa que escreve sobre isso, que nos ajuda a pensar sobre isso, é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, infelizmente já falecida, nossa querida professora Sandra Mara Corazza. Então, a professora Sandra Corazza, ela naquele seu texto magnífico, Planejamento como forma de política cultural, é algo, estou trabalhando de memória, então posso ter me enganado no texto, mas ele está no nome do texto, do capítulo, mas ele está disponível para vocês, aí a referência completa está disponível para vocês no texto que vocês foram convidadas e convidados a fazer a leitura. A noção de tema cultural é apresentada pela professora Sandra Mara Corazza a partir de uma desterritorialização da noção de tema gerador de Paulo Freire e uma territorialização da noção de tema cultural com base no pós-estruturalismo. Então, com as contribuições de Derrida, com as contribuições do pensamento de Michel Foucault, a gente pode pensar o tema cultural de uma outra maneira. E o tema de ensino, ou seja, a noção de tematização, a noção de tema cultural de uma outra maneira. Tema cultural, para nós, na perspectiva cultural da educação física, será a ocorrência social de uma prática corporal. Então, na perspectiva cultural da educação física, o ponto de partida para o trabalho pedagógico é a ocorrência social da prática corporal e, quase sempre, a ocorrência social da prática corporal fora da escola. Ou seja, tudo bem, a gente pode tematizar o futebolzinho que acontece na hora do intervalo na escola. Não tem problema, pode fazer isso. Mas, quase sempre, o tema cultural será a ocorrência social de uma prática corporal. Ou seja, algo que acontece na sociedade mais ampla. Claro que o futebolzinho na hora do intervalo também acontece. E você pode até tematizar o futebolzinho na hora do intervalo, você pode tematizar a maneira como as crianças... Pode tematizar a brincadeira de figurinha, do bafo, que acontece na hora do intervalo, não tem problema nenhum, ou seja, mas o importante é que essa prática corporal ela aconteça, é isso que é importante, e que ela tenha um lugar de acontecimento e que ela tenha sujeitos que dela participam, etc. Ou seja, a tematização ela não se dá por práticas corporais inventadas pelas professoras e pelos professores, não existe uma tematização
no sentido que nós estamos trabalhando no currículo cultural, de algo que foi criado pelo professor e pela professora na escola. Então, a tematização, ela requer também encaminhamentos pedagógicos de leitura e significação dos discursos sobre as práticas corporais de seus praticantes. Então, a tematização tem a ver com o mapeamento, tem a ver com a vivência, com a ressignificação, com a leitura, com o aprofundamento, com a ampliação, com o registro, com a avaliação. Tudo isso é tematização. Mas uma parte muito importante da tematização são os encaminhamentos pedagógicos de leitura, são os encaminhamentos pedagógicos de ressignificação. Ou seja, faz parte da educação física e cultural trabalhar a partir da produção da gestualidade. Faz parte dessa... Se engana quem pensa que a educação física e cultural é fazer um trabalho na sala de vídeo. Que a educação física e cultural se restringe, ou se restringe a um falar sobre as práticas corporais. Não. O texto que nós lemos na educação física e cultural é o texto produzido pela gestualidade. A leitura da educação física e cultural é a leitura da gestualidade. A significação é a significação da gestualidade. Todos os outros encaminhamentos pedagógicos, todas as outras situações didáticas da educação física e cultural, elas ajudam a ler e a produzir as práticas corporais. Então, a educação física, ela está na área das linguagens. É nossa responsabilidade social fazer com que as crianças compreendam essa parte importante da cultura. Crianças, jovens, adultas, adultos, idosos, idosas, compreendam essa parte da cultura tão importante que é a cultura corporal. Bom, e aí, importante dizer que além da tematização, um outro conceito muito influenciado, né, do currículo cultural, muito influenciado pelo trabalho do professor Paulo Freire, é a noção de problematização. Vamos lembrar que o professor Paulo Freire vai propor educação problematizadora. Entretanto, a noção de problematização na obra freiriana ela é um pouco diferente da noção de problematização na perspectiva cultural da educação física. Para Paulo Freire, a gente vai problematizar algum aspecto extraído da realidade concreta das pessoas. Para o professor Paulo Freire e para as pedagogias críticas de uma forma geral, problematização é um questionamento àquele objeto que está sendo tratado. Problematização nada mais é do que a interrogação daquilo, porque aquilo às vezes é apresentado de uma determinada maneira e que as pessoas precisam pensá-lo de outra forma. Na educação física cultural, a problematização é uma atitude filosófica que vê como problema o que é aceito com naturalidade. Então, por exemplo, uma determinada maneira de realizar uma prática corporal. E nós, evidentemente, na cultura, vamos naturalizando certas formas de execução de certas práticas corporais. Nesse sentido, o que nós estamos problematizando na educação física cultural são as representações, ou seja, lembram? Aquela vinculação signo, significado, significante. A maneira como a gente concebe certas práticas corporais, as pessoas que delas participam, é isso que será problematizado. Mas não é só isso, não é só assim. Ou seja, sendo a noção de problematização também influenciada pelo pós-estruturalismo, a problematização na perspectiva cultural, ela acontece de forma dialogada, assim como na perspectiva freiriana, mas ela acontece fazendo com que as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas possam acessar outras formas de representar aquela prática corporal, possam acessar principalmente outros significados. Enquanto a problematização, na perspectiva freiriana, tenta chegar numa verdade, tenta desencapar, né, aquele objeto da ideologia, tenta chegar numa verdade estabelecida normalmente pelo conhecimento científico, na perspectiva cultural, isso não acontece. Na perspectiva cultural, a problematização ela se dá através da negociação de sentidos, ela se dá através do encontro de diferentes significados atribuídos às práticas corporais. É muito importante que as crianças vejam um vídeo em que aquela prática corporal é realizada de outra maneira. É muito importante que as crianças vejam que outras crianças da outra turma, ou do outro ano, ou das turmas, né, anteriores, ou da própria sala de aula, concebam aquela manifestação, aquela prática corporal de outra forma. Nesse momento, eu gosto de contar para vocês uma experiência, para mim, muito marcante,
eu fazia um trabalho de pesquisa numa escola na rede municipal de Osasco. Eu acompanhava uma certa turma numa quinta-feira de manhã, uma turma do primeiro ano, uma quinta-feira de manhã, e sempre, né, naquele momento, um determinado campeonato, que eu já não me lembro mais qual era, acontecia com os jogos na quarta-feira à noite, e eu vi algumas crianças na quinta de manhã com camisa do clube de futebol, começamos a conversar sobre o futebol. Um garoto se aproximou de mim e falou: mas pro, você gosta de futebol? Sim, eu gosto de futebol. Ele falou assim: mas o futebol não é uma coisa de Deus. Achei muito interessante essa colocação da criança e achei muito interessante que essa criança estivesse na escola naquele momento na aula de educação física. Por quê? Gente, por quê? Porque esta criança, ao estar na escola, ela vai perceber que outras crianças da própria turma ou de outras turmas significam de forma diferente, ou seja, possuem uma outra representação sobre essa prática corporal. E aí, aquelas outras crianças que vão com camisa de time, que gostam de futebol, que jogam futebol, também se beneficiaram da presença desse garoto na sala de aula, porque afinal de contas, esse garoto apresenta para essas crianças uma outra maneira de representar aquela prática corporal e as pessoas que delas participam. Então, a escola pode promover este encontro de pessoas e de experiências, né? Pode garantir experiências em que essas pessoas percebam novos sentidos, outros sentidos atribuídos às práticas corporais e às coisas que dela e às pessoas que delas participam. Entretanto, esse processo não acontece desconectado de um outro processo muito importante, que é o processo de desconstrução. E aí sim, para além da tematização e da problematização, na perspectiva cultural da educação física, uma vez que ela vai buscar sua inspiração, buscar suas referências nas teorias pós-críticas, como vocês viram, no pós-colonialismo, estudos culturais, hoje, né, pós-colonialismo, estudos culturais e no pós-estruturalismo, é muito importante que as crianças percebam como as representações foram elaboradas, né? É o trabalho da problematização, ou seja, a problematização ela se dirige às representações, enquanto que os discursos são desconstruídos, ou seja, há uma série de atividades que o professor, que a professora pode fazer para que as crianças entendam como um determinado discurso foi colocado como um determinado discurso foi produzido e principalmente a quem interessa aquele discurso que foi produzido. Ou seja, quem se beneficia com uma determinada narrativa sobre as práticas corporais, sobre as pessoas que delas participam. Se a gente tomar esse exemplo, né, que o futebol não é uma coisa de Deus, e a gente for ler junto com as crianças as pessoas que se posicionam dessa maneira, ou seja, entender por que essas pessoas pensam dessa maneira, entender o que levou essas pessoas a pensarem dessa maneira. Um outro exemplo bem interessante é quando as crianças, né, no trabalho do professor Jorge Luiz de Oliveira Júnior, nosso colega Jorge, que está fazendo essa disciplina, ao tematizar a ginástica rítmica com seus alunos na MF Raimundo Corrêa, seus alunos e suas alunas, depois de um processo bem interessante para a definição desse tema, um relato que eu recomendo que vocês leiam, não só esse, como muitos outros de outras pessoas também, mas que agora eu estou lembrando especificamente desse, onde a narrativa oficial, né, lá no site da Federação Internacional de Ginástica, a narrativa oficial sobre a ginástica rítmica é que ela é graciosa, ela é fluida, né, ela é bela, por isso que ela é praticada pelas mulheres. Ou seja, é importante, e foi isso que o professor Jorge fez naquele trabalho, fez um trabalho de desconstrução desse discurso que vai colocar, que vai apresentar certas representações sobre a ginástica rítmica, sobre as pessoas que delas participam. E, gente, há discursos variados sobre qualquer prática corporal, e esses discursos, quando pronunciados na escola ou fora da escola, mas acessados pelas crianças, pelas pessoas que frequentam a educação básica, ou seja, esses discursos precisam ser desconstruídos. Por fim, um destaque eu faria de um dos textos que vocês foram convidadas e convidados a lerem. É um texto, como vocês viram, né, esse trabalho da tematização, o capítulo da tematização e o capítulo da problematização, eles são subprodutos
da tese de doutorado do nosso querido Ivan Luiz dos Santos, a tematização da problematização no currículo cultural da educação física, e ele escreve assim: permanecer somente na crítica de maneira passiva de nada adianta. É preciso promover práticas pedagógicas que confiram visibilidade aos benefícios da justiça social. Então, infelizmente, nós acumulamos aí décadas de crítica. Crítica. Você fazer a crítica, isso aqui, é isso aqui. O esporte faz isso, a ginástica faz aquilo, a educação física faz aquilo outro. Levou bastante tempo para que a gente, na área, né, professoras e professores, pudessem pensar em outras práticas corporais, ou seja, para que aquelas críticas que nós incorporamos, né, que tudo, né, tudo era opressor, de que tudo levava a tal caminho, de que tudo, ou seja, de que essa perspectiva ela era marcada pelos valores de determinado segmento social, porque essa perspectiva agia a favor disso, porque aquela perspectiva, ou seja, havia uma crítica constante à maneira como a educação física foi realizada, à maneira como eu fiz a educação física quando criança, mesmo como professor, ou seja, havia uma crítica constante, com poucas oportunidades, pouquíssimos exemplos, pouquíssimos casos conhecidos. É evidente que professoras e professores pelo Brasil afora fizeram outros trabalhos na educação física, mas esses trabalhos, infelizmente, pela longa história que nós temos, né, de desvalorização daquilo que a professora e o professor fazem e hipervalorização do que a universidade diz sobre aquilo que o professor e a professora fazem, ou seja, como a universidade optou, né, a produção de conhecimentos da nossa área optou por uma postura crítica, ou seja, sem oferecer elementos, às vezes, para que os seus egressos, fizessem práticas, né? Aí sim, práticas que transgredissem aquela maneira de fazer. Mais recentemente, isso vem se tornando cada vez mais palpável, cada vez mais possível, mas a partir do referencial que nós trabalhamos, é muito importante que possamos promover práticas pedagógicas que confiram visibilidade aos benefícios da justiça social. Ou seja, enquanto nós não fizermos práticas pedagógicas que mostrem para todos os estudantes, para todas as estudantes, que uma sociedade mais justa é infinitamente melhor do que a permanência desse desenho social injusto, nós permaneceremos apenas na crítica. Ou seja, fazer a crítica a esta sociedade injusta. E nas nossas aulas, nós perpetuarmos códigos de injustiça, ou seja, pouco contribui para a transformação da escola, para a transformação da sociedade, para a transformação dos sujeitos que lá estão, principalmente para a transformação das nossas maneiras de pensar. Então, professoras e professores, que nós possamos fazer na prática pedagógica aquilo que nós anunciamos no discurso. E aqui eu estou, evidentemente, bastante inspirado no pensamento freiriano, que cada vez mais a nossa prática se aproxime do nosso discurso, que cada vez mais a gente possa fazer uma prática pedagógica tão democrática quanto aquela que nós defendemos, quando a gente vai falar sobre a sociedade, falar sobre a escola, falar sobre a educação física. Então era isto, fiquem bem, se cuidem muito, nos vemos na próxima aula remota. Até lá!